A gente começa então falando sobre as notícias relacionadas ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que pediu demissão nesta terça-feira do cargo de ministro das Comunicações após denúncia da Procuradoria-Geral da República por suposto desvio de emendas parlamentares durante o exercício do mandato de deputado federal pelo estado do Maranhão. A Procuradoria-Geral da República enviou denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e essa denúncia está relacionada ao inquérito no qual o ministro foi indiciado pela Polícia Federal por ser suspeito de participar de uma organização criminosa. Lavagem de dinheiro, também é suspeito, de corrupção passiva, outros crimes relacionados ao desvio de emendas na época em que era deputado federal. Vou chamar quem está assistindo, acompanhando a live conosco, para acompanhar a tela. No ano passado, Juscelino Filho foi indiciado pela Polícia Federal por ser suspeito de participar de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude em licitação. Na época, o presidente Lula afirmou que ele seria afastado do cargo caso fosse denunciado pela Procuradoria-Geral da República. E agora há pouco a gente tem a notícia de que realmente ele acaba de pedir demissão. Então, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, não é mais ministro do governo Lula. Foi um pedido dele, de afastamento, depois de muita pressão também, no partido do presidente, partido dele mesmo. Exatamente. A relatoria, e é menos desgaste para o governo, Exatamente, partindo é bom para todo mundo, nesse momento. A relatoria, gente, do processo é do ministro Flávio Dino, tá sob sigilo, viu? É Dino quem vai encaminhar, então, as conclusões da PGR para votação na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E depois de ouvir, claro, a defesa, que afirma que Juscelino Filho é inocente. Os ministros vão, então, decidir se há elementos suficientes para aceitar a denúncia ou então também para torná-lo réu. Além de Dino, você já sabe, que compõe o colegiado ministro Alexandre de Moraes, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux e também o ministro Cristiano Zanin. Adriana, essa denúncia da Procuradoria se baseia nas investigações da Operação Benesse, da Polícia Federal, aberta em setembro de 2023. Na ocasião, a irmã de Juscelino, Luana Rezende, foi alvo de buscas e foi afastada da Prefeitura de Vitorino Freire, no Maranhão. A Prefeitura recebeu emendas alvo da investigação. O Juscelino Filho teve os bens bloqueados. A defesa alega que o ministro é inocente. É isso, só para a gente contextualizar também um pouco sobre essa operação, que começou em 2023 e foi concluída, então, em 2024 com esse indiciamento do ministro Juscelino Filho e também há, nesse caso, o envolvimento de 4 empresas de amigos do ministro e também ex-assessoras, cunhada também de Juscelino Filho, a Polícia Federal, e também a Procuradoria confirma que eles ganharam, há indícios de que ganharam mais de 36 milhões de reais em contratos da prefeitura. Recursos que foram desviados pela Codevasf, que é controlada pelos partidos do Centrão, e esses recursos foram parar na prefeitura. Inclusive, quando o Juscelino Filho era deputado federal, de acordo com a denúncia, ele teria destinado algumas verbas para asfaltar a estrada que passava pela fazenda da família. Então, é esse o caso que a gente está falando hoje, que culminou nesse pedido de demissão de Juscelino Filho, até porque ele acaba de ser também denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Tem todo um entendimento que muito provavelmente o Supremo deve aceitar essa denúncia. Só que a questão que ficou a demora, porque como a Adriana falou, todas essas suspeitas, elas são bastante antigas, são de 2023. Por que o Lula bancou, realmente continuou esse tempo todo? O Lula, no ano passado, chegou a falar que se a denúncia avançasse, sim, o ministro sairia.
poderia, mas será que precisava esperar tanto tempo? Será que precisava de todo esse desgaste? Antes tinha toda a especulação se o ministro ia sair, se ele ia ser saído. Alguns interlocutores ali próximo do ministro tinham até aconselhado a ele mesmo fazer a sua defesa, sair desse cargo, e aí não gerava ali um desgaste para ninguém. Lembrando que a indicação do ministro também foi do presidente do Senado, presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre, que é ali do partido que também está lançando. Você vê como que fica confuso também todo esse jogo ali da política, né? Tá lançando ali a pré-candidatura 2026 do Caiado, do ministro agora. É uma bagunça realmente tudo isso. Lari, tudo que o governo Lula não precisava nesse momento era um caso de suspeita de corrupção, né? Exatamente, Adriana, e peço desculpa aqui para quem está nos acompanhando, porque a notícia foi confirmada pouquíssimos minutos antes da gente entrar no ar, e eu estou aqui combinando com os repórteres a nossa cobertura. Era tudo que o governo não precisava, era de uma denúncia nesse momento, ainda mais com o presidente Lula fora do país, né? A informação de que ele havia decidido pedir demissão começou a circular mais cedo, alguns analistas de política dando essa informação, até que alguns minutos, ali, um pouco antes das 7 horas da noite, veio meio que uma confirmação oficial, digamos assim, via redes sociais do ministro do Turismo, Celso Sabino, que também é do partido de Juscelino Filho, União Brasil. O Celso Sabino postou o seguinte, e aí acabou tendo essa confirmação. Até então, se falava em vai pedir demissão, e aí veio essa confirmação de que já havia pedido demissão. Ele disse o seguinte, abre aspas, total solidariedade ao amigo deputado Juscelino, que pediu o afastamento do Ministério das Comunicações, onde exerceu um excelente trabalho. Espero que tenha a oportunidade de se defender com serenidade, provar sua inocência e seguir com a sua trajetória na vida pública. E aí sim, então a notícia já não era mais decidiu pedir demissão, já havia, portanto, entregado ali, né, a demissão oficialmente, que era algo, esse movimento de ele mesmo, né, pedir a demissão, como a Adriana disse mais cedo, Letícia também comentou isso, alivia muito o desgaste para o governo e, repito, ainda mais tendo em vista que o presidente Lula está fora do país. Então, é muito ruim para o governo, mas antes a gente tendo esse movimento de um pedido de demissão pelo ministro mesmo, agora ex-ministro, ou até confirmar de fato, ser publicada a exoneração, a demissão ex-ministro, mas menos desgaste para o governo, mas de tudo, assim, a situação é extremamente complicada. A gente vem de semanas com pesquisas mostrando números nada animadores para o governo, desaprovação, reprovação em alta, aprovação caindo, várias pautas do governo não são de conhecimento da população. E agora vem mais essa notícia nada favorável, digamos assim, né, meninas? É importante a gente até explicar aqui, o Léo Alves está aqui no nosso chat falando o seguinte, ele é suspeito, minha gente? Ô Léo, até que ele se torne réu, ele é considerado suspeito. Então a gente precisa, né, a partir de agora, a Procuradoria-Geral da República enviando essa denúncia ao Supremo Tribunal Federal, é igual acontece com Bolsonaro, né? Então aí, de certa forma, o Supremo Tribunal Federal vai colher, né, vai verificar ali a denúncia, se aceita ou não essa denúncia, e se tem fundamentos, né, para que seja aceito ou não. O Supremo Tribunal aceitando a denúncia e a primeira turma do Supremo votando para aceitar, né, aí ele se torna réu. Aí ele se torna... Começa o julgamento, o julgamento para ver se ele vai ser realmente penalizado ou não. Mas é aí que ele entra na esfera criminal, né, a partir do momento em que ele se torna réu. Até então é suspeito, porque ainda rege, né, aquele princípio de defesa. Então precisa verificar, né, de inocência também. Então precisa verificar tudo o que está acontecendo. E até a partir disso, que o presidente Lula não havia
pensado, ou pelo menos cogitado uma demissão naquele primeiro momento em que essa denúncia surgiu, né? Eu me lembro bem quando o presidente Lula ele chegou a falar que existia o princípio da presunção de inocência, né? Então precisava ouvir direitinho o que o ministro tinha a dizer, verificar de que forma que a Procuradoria-Geral da República iria se comportar a partir do momento em que receberia o inquérito da Polícia Federal e, a partir de então, né, ouvir a defesa, porque esses crimes que estão relacionados ao ministro Juscelino Filho, agora ex-ministro, são crimes que teriam sido cometidos na época em que era deputado federal, não são crimes cometidos na gestão presidente Lula, durante o governo enquanto ministro, são crimes que teriam sido cometidos durante o mandato de deputado federal. E agora ele se retira... O desgaste acaba ficando o mesmo, né, Adriana? A pessoa está no governo, o desgaste é o mesmo. Algumas pessoas falam, até do presidente Lula, são obviamente situações diferentes, mas do presidente Lula ser um pouco benevolente com essa situação, porque quando ele foi indicado para assumir, já tinha ali algumas provas, já tinha suspeita de toda essa questão. E o que não aconteceu no caso, óbvio, são situações diferentes, do Silvio Almeida, né, do ministro dos Direitos Humanos, que foi logo demitido. Não teve essa questão aí da presunção de inocência. São duas medidas, né, completamente diferentes, que foi tomada pelo presidente. Medidas, exatamente. Né, como dizem. E aí é isso, gente, é isso que está acontecendo. Agora, de certa forma, Lari, a gente precisa também trazer aqui para a nossa discussão que facilita de alguma forma, será, essa reforma ministerial do governo Lula, porque é menos um ministro, né? É mais um cargo vazio, né? Um posto que precisa ser substituído. Algumas pessoas ali estavam falando nos bastidores, né? Se fala numa substituição por um integrante também do próprio União Brasil, um deputado federal também do próprio União Brasil. De que forma que está sendo, né, trabalhado isso também? A gente vai ver agora, né? Porque parece que está tudo sendo articulado também com a ajuda da ministra Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais. Mas se for do União Brasil mesmo, o União Brasil está lançando pré-candidato, né? Para poder disputar com Lula, né? Aí você vê a bagunça aí dessa reforma ministerial, dessas costuras todas, né? Seria o deputado Pedro Lucas Fernandes, que é o líder da bancada do União Brasil na Câmara nesse momento e que soltou uma nota em defesa de Juscelino Filho hoje mais cedo, destacando, né, a gestão do ministro à frente do Ministério das Comunicações, destacando também que as emendas tinham um papel fundamental, enfim... Aquele discurso que a gente já sabe em torno das emendas parlamentares, quando os deputados e senadores fazem ali a defesa desse recurso. E aí não estamos entrando nesse mérito, inclusive, né? A gente sabe da importância. O problema é quando tem indício de desvio, tem indício de má utilização desse recurso público. E aí, gente, Adriana, você comentava sobre a reforma ministerial. Uma reforma ministerial, né, que foi muito especulada, tem sido muito especulada, depois ela caiu um pouco aí no esquecimento, depois que teve a troca de Padilha indo para a saúde, com a demissão de Nízia e tendo Gleisi nomeada para as relações institucionais. Mas agora o que acontece? É um cargo vago, entre aspas, né? Porque dificilmente, por mais que a União Brasil esteja digamos, nessas mensagens um pouco dúbias, né? Ao mesmo tempo que está no governo, critica o governo, enfim, a Letícia apontou aí, inclusive, a questão de pré-candidatura à presidência da República, mas dificilmente a União Brasil vai aceitar abrir mão do Ministério das Comunicações, né? E nesse momento não é também um bom movimento para o governo federal trocar, digamos, a titularidade desse ministério, trocar ali do União Brasil para algum outro partido ou algo do tipo. Então, assim, agora a União Brasil, e segundo informações aqui da nossa reportagem, diversas reuniões ocorreram no partido, com representantes do partido ao longo do dia, porque eles precisam garantir um nome que seja de consenso, um nome que represente bem, entre aspas, os interesses do partido na esplanada dos ministérios, e esse tem que ser um movimento certeiro e um movimento rápido. Ok, eles ganham algum tempo com essa viagem de Lula para Honduras, ou seja, ganham um tempo aí até ele voltar, até ter a formalização
do afastamento de Juscelino Filho, etc. Mas eles precisam ter essa indicação, digamos, muito redondinha para não abrir brecha para eles perderem aí, de repente, para algum outro partido que esteja aí nessa rede de apoio do governo federal, meninas. É isso, a gente tem então esse assunto relacionado ao ministro das comunicações, agora ex-ministro, o ministro pediu demissão agora há pouco, então ele deixa, né, o Ministério das Comunicações para se dedicar à defesa em relação... Adriana, só te interrompendo, chegou agora a Lara Alves, nossa setorista de Congresso, acabou de enviar aqui pra gente a carta de Juscelino Filho, ou seja, a gente não está mais falando de outros integrantes do União Brasil falando da demissão, agora é o próprio Juscelino Filho. E aí ele abre essa carta dizendo que hoje tomei uma das decisões mais difíceis da minha trajetória pública, solicitei ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva meu desligamento do cargo de ministro das Comunicações. Não fiz por falta de compromisso, muito pelo contrário. Saio por acreditar que, neste momento, o mais importante é proteger o projeto de país que ajudamos a construir e sigo acreditando. Ele rememora ali os últimos 2 anos e 4 meses em que esteve à frente do Ministério das Comunicações, diz que teve o apoio incondicional do presidente Lula, e aí uma frase de bastante impacto, ele diz, um líder a quem admiro profundamente e que sempre me garantiu liberdade e respaldo para trabalhar com autonomia e coragem. Ou seja, ele não só... É uma carta longa, tá, pessoal? Então não vou me prolongar muito aqui, até para não ficar muito chato para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Mas uma carta bem longa, em que ele lamenta a decisão, faz elogios ao presidente Lula, diz que sai do ministério com a cabeça erguida e o sentimento de dever cumprido, dizendo que o Brasil está em outro patamar, e agradece à equipe, agradece ao presidente Lula, agradece à União Brasil, agradece ao Maranhão, que é o estado dele, e ele termina dizendo: me orgulha muito ser maranhense e poder ter contribuído com meu estado e meu país. Ou seja, uma carta reflexiva, né? Ele lamentando a decisão, dizendo da importância do governo Lula, do presidente Lula, agradecendo a equipe, mas também não dá indícios aí, ou pistas do que vamos ter a partir de agora em termos de indicação do União Brasil. E só um outro apontamento importante nessa carta de Juscelino Filho, Adriana e Letícia, ele faz um breve levantamento do que ele, enquanto ministro, conseguiu em termos de políticas voltadas para as comunicações no país. Então, ele diz: estamos levando banda larga a 138 mil escolas, destravamos o FUST, que estava parado há mais de 2 décadas, para investimento de mais de 3 bilhões em projetos de inclusão digital, entregamos mais de 56 mil computadores em comunidades carentes, cita a Amazônia, cita a TV 3.0, dizendo que vai revolucionar a televisão aberta no país. Ou seja, gente, além de tudo, traz esses números, destaca ali o que ele fez à frente enquanto ministro, enquanto líder dessa gestão do Ministério das Comunicações, e a gente segue acompanhando também mais desdobramentos e mais repercussões, Letícia e Adriano.